Eu vejo aqui material do jornal O Globo dizendo que Marinha brasileira ignora pedido dos Estados Unidos e autoriza ancoragem de navios iranianos no Brasil. Aí em seguida diz que o Chile havia negado o pedido das embarcações para que parassem na costa do país. Fazem ali uma soma de quantidades diferentes. O Chile, não é, tem o orçamento que mal comporta o orçamento lá da cidade de Campinas, de São Paulo. Enquanto o Brasil é um país imenso. E o Chile e o Brasil têm suas políticas, não é, suas prioridades, que não são exatamente as mesmas. É o caso também de se perguntar, né? O Brasil teria o desplante de pedir aos Estados Unidos que evitassem ou proibissem a ancoragem de navios daqueles regimes de extrema-direita que os Estados Unidos, por questões geoestratégicas, inclusive, são obrigados a apoiar. Mas vejamos aqui o material, né, de O Globo, que é ilustrado com a matéria do Joe Biden e do presidente Lula lá naquele encontro de Washington. Então diz que a Marinha do Brasil contrariou o pedido dos Estados Unidos. Não é bem assim, não contrariou. Apenas foi um dos vários pedidos, inclusive pedidos esdrúxulos, que chegam sempre, não só dos Estados Unidos, como de outros países, para fazer um tipo, não é, de discriminação que a política externa independente do presidente Lula não comporta. O Lula que prepara a sua viagem, não é, para a China, onde vai ter, sim, ali um encontro grande, amplo, com as autoridades chinesas. Dizem que o Lula vai levando em comitiva empresários, representantes da sociedade e dos movimentos sociais, além de seus ministros e de seus técnicos. Então, diz que permitiu a entrada em portos brasileiros de 2 navios de guerra do Irã. Isso aqui a gente está cansado de receber navios de guerra de vários países, da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e nunca houve esse tipo de pedido, não é, de proibição. As embarcações Iris Makran e Iris Dena, pertencentes à frota iraniana, receberam aval para atracar no porto do Rio de Janeiro neste domingo e permanecerão até o dia 4 de março. O Globo apurou que o Chile havia negado o pedido de embarcações para que parassem na costa do país. E aí a gente vê mais uma comparação com o Chile, não é? A insistência nessa comparação. Na verdade, o presidente do Chile veio à posse do Lula aqui no Brasil e mantém com o presidente brasileiro excelentes relações. Só que o Chile tem outros interesses, assim como o governo, não é? No caso, o governo do Boric, que é um governo que foi eleito pela esquerda, mas que exerce, não é, ali na prática, uma administração mais vinculada aos interesses de Washington e da questão da segurança nacional, não é? Esse presidente, ele jamais se levantou contra aquela situação ali que faz com que 2.000 estudantes continuem presos, os estudantes que participaram daquele movimento que antecederam e inclusive patrocinaram essa eleição do Boric, porque ele é um ex-estudante de apenas 37 anos, que não se comporta, digamos, bem de acordo com a política, com a bandeira e com aquilo que ele defendeu, como um programa que defendeu, que foi justamente, não é, a parar essas questões mais delicadas. Os estudantes continuam ali presos. E entre esses estudantes, tem 400 estudantes que foram cegados
num olho ou dois olhos pela polícia, então comandada pelo presidente Sebastião Pinheira, muito também ligado a Washington. E no prosseguimento da leitura desse material do Globo, diz que a decisão da Marinha, claro que uma decisão determinada pelo presidente da República, ignora o pedido dos Estados Unidos. Há 10 dias, a embaixadora americana do Brasil, Elizabeth Begley, Elizabeth é uma nova embaixadora que entregou recentemente suas credenciais ao Brasil e é muito respeitada. A embaixadora também, além de empresária e uma mulher, uma diplomata de carreira, ela é também uma ativista política, porque participava do Instituto de Estudos Políticos do Partido Democrático, antes de ser enviada ao Brasil como embaixadora. Foi também embaixadora em Portugal. Mas, é claro, ela é uma ativista também, tanto é que obedeceu fielmente ou cegamente àquela imposição, ou injunção da política americana de tentar criar problema para a aproximação do Brasil com o Irã. Ora, não existe esse problema de penetração, nem de... Ora, o Brasil sempre defendeu as relações, principalmente as relações daqueles países que atuam na área de petróleo. O Brasil, como se sabe, é um grande produtor de petróleo. O Irã também é um grande produtor de petróleo, como também é a Venezuela. Daí a razão, para que o Lula também se aproximasse da Venezuela e não continuasse com aquela política de perseguição, inclusive aos diplomatas venezuelanos aqui no Brasil. A gente sabe que o Bolsonaro fechou praticamente todas as representações ali na Venezuela, em Caracas. Eram 3 prédios, o da Embaixada Brasileira, que é uma grande embaixada, e depois do consulado e da casa do embaixador, tudo fechado. Bom, de qualquer maneira, essa era uma política do Bolsonaro que não é a política do Lula. Muito pelo contrário, a política do Lula é de reabertura e de integração com esses países, principalmente os países dessa esfera petrolífera, porque tem muito, de interesse a ser ali observado. Mas isso, infelizmente, não é bem explicado nessa matéria do Globo. Então, diz assim, citando a embaixadora, o nome dela é Elizabeth Begley, dizendo que ela falou o seguinte: esses navios no passado facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas. Isso é no passado. O passado é uma coisa, o presente é outra. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar. Até o momento, não há nenhum outro país do hemisfério que tenha autorizado, disse Begley ao fazer o apelo ao Brasil. Que aí também contém uma espécie de ameaça, se o Brasil vai... Por que o Brasil faz exceção para o Irã? Digamos que os outros regimes não tivessem também interesse em que esses navios aportassem no Brasil. Só que o Brasil tem interesse, mais ainda, quando o Irã se prepara para ingressar nos BRICS, que é aquele grupo de países que tem lá o Brasil, do BR, Brasil, R da Rússia, I da Índia, C da China e C da China e S da África do Sul, que é o nome em inglês, então da South Africa. E agora vem também a Argentina e possivelmente o Irã. Então por que o Brasil vai criar problema com o Irã justamente agora, quando o Lula leva a tiracola a ex-presidente Dilma Rousseff,
que deverá ser a presidente desse mesmo banco que patrocina esse grupo de países, o BRICS, e que já emprestou ao Brasil nada menos de 4 bilhões de dólares. Finalmente, a matéria do Globo faz menção à posição do Lula, que sempre foi muito cuidadoso e não quis criar problema com os Estados Unidos na véspera da sua viagem para o encontro com o presidente Joe Biden. Então diz aqui: com o intuito de evitar um constrangimento com os Estados Unidos antes da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington, no último dia 10, o governo brasileiro adiou a permissão para a atracagem dos navios dias antes do encontro entre Lula e Joe Biden. Mas agora já passou o encontro, não é, que felizmente se deu nas melhores condições possíveis, né? Ainda que o Lula se sentiu um pouco constrangido de não ter sido recebido na base aérea de St. Andrews, ali no estado, ali próximo de Washington, salvo engano, em Maryland. Não tinha ninguém para receber. Ali também na recepção ao presidente brasileiro, que foi acompanhado da esposa, a primeira-dama, não estava lá a primeira-dama dos Estados Unidos, a Jill Biden. E o presidente Biden fez as honras também da mulher ali, muito acanhadamente. Mas, de qualquer maneira, tudo transcorreu bem. E, aparentemente, as relações do Brasil com os Estados Unidos vão bem, obrigado, apesar desse tipo aí de suspeitas.